Olha, gente, 4 de julho de 2025. Eu com minha neta Isabela aqui passeando na pista, saindo de Passo que dá acesso à matriz, em direção aqui à Fazenda Santa Justina. Olha a alegria dela. Que coisa maravilhosa. Olha a Isabela. Olha a paisagem. Isso aqui é a fazenda conhecida como Pé de Veado, esse lado que vocês estão vendo. E desse outro lado aqui, onde tem esse pequeno açude aqui, é pertencente a Santa Justina. Santa Justina 1. Vamos